Então, boa noite, pessoal. Às vezes maltratam um pouquinho, né? Por mim, a gente fazia mais 1h30, sabe? Hã? Mais 1h30, né? Porque apesar de dizer que o zazen não serve para nada, ele é tão bom, né? A gente, quarta-feira passada, a gente leu um texto, né? Que é lendo e levando umas pancadas, sabe? É aquele livro Mente Zen, Mente de Principiante. Eu acho que até Paulo Santos que me leu, acho que foi. Não foi? E a gente lê esse livro nas quartas-feiras. E tem uma coisa tão interessante nele que a gente lê, aí a gente tem a impressão que está fazendo a coisa errada, aí depois tem a impressão que está fazendo a mesma coisa certa, sabe? Ele fala um negócio tão massa que é assim, a gente deveria praticar sem objetivos. A gente deveria se sentar no zafu, como a gente toma água quando está com sede e como quando está com fome. A gente não deveria ter também assim, grandes expectativas, não, sabe, no zazen. Mas é porque o danado do zazen, quando a gente consegue ultrapassar assim as primeiras dificuldades, ele é tão, a palavra certa é essa mesmo, é tão gostoso. Você se sente assim uma limpeza, sabe? Você sente assim um estado de bem-estar. E aí é que mora o primeiro perigo. Esse é o primeiro perigo, é quando a gente começa a sentir o bem-estar e a gente quer praticar para sentir esse bem-estar de novo. Ao invés de a gente praticar, só para praticar. Como se toma água e quando se come, quando se está com fome. Aí a gente começa a praticar querendo que esse bem-estar volte. E isso faz com que a gente continue praticando durante muito tempo. Aí tem um bem-estar físico, que realmente você sente seu corpinho bem bonzinho, e tem um bem-estar mental, emocional. E isso não é a verdadeira prática do Zen. A verdadeira prática do Zen é sentar na hora que você determinou que você tem que sentar. Quando você achar que é o correto, você se levantar. Porque senão a gente vai levar para a nossa prática apenas os objetivos que a gente já tem no dia a dia. Mas como é difícil a gente vencer isso, sabe? Como é difícil a gente deixar de ser egoísta. Eu estou dizendo isso porque hoje pela manhã eu conversei com uma pessoa e essa mãe disse, olha, se eu tenho um filho de acho que 12 anos, ela estava dizendo, olha, fulaninho tá tão agressivo, quer bater em todo mundo. Aí, só ouvi, né? A pessoa falou. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que leva uma criança a ser de 12, 13 anos, a ser uma pessoa agressiva? São muitas razões, né? E a pessoa lhe disse assim, e tem mais, já fugiu e quer fugir de novo. Já fugiu e quer fugir de novo, olha que coisa massa. Aí eu disse, ô minha senhora, assim, eu não sei o que acontece, né? Que cada família tem a sua forma de viver, de educar, mas essa geração, a gente precisa, às vezes, conversar mais e querer impor menos. Porque a gente vive numa sociedade que é de tanta cobrança, faça isso, aquilo outro, que a gente não aguenta, sabe? Então, qual a melhor alternativa? É fugir. Fugir mesmo. Né?
Aí o zazen, ele tem essa coisa importante, que quando a gente consegue vencer as primeiras dores, essa paz emocional, essa sensação de bem-estar emocional, que parece que você está vazio, sabe? Parece que você está vazio. E a gente deveria ter esse sentimento. Não é o vazio piegas, não. Não é aquele vazio existencial, não é isso. É quando você senta no Zafu e parece que naquela hora ali a sua identidade não serve de nada. Parece que a sua identidade é apenas um peso que você está carregando. Parece não. Parece não. É. A identidade é um peso necessário, né? A nossa identidade é um peso necessário que a gente carrega para onde a gente vai. Seja uma criança de 12, 13 anos ou uma pessoa com mais de 90 anos. E a gente, às vezes, não consegue se desconectar um pouquinho dessa identidade, porque ela está muito cristalizada. E eu ainda acredito que ela é muito real. Não estou dizendo que ela não é real, mas parece que ela é fixa, parece que ela é permanente, parece que tudo bate nela e a gente fica reagindo o tempo todo. Aí o Zazen ensina que a gente pode acessar esse descanso emocional. Isso é muito importante, sabe? Mas é muito importante mesmo. A gente conseguir ter momentos de descanso emocional. Ter momentos assim de ficar de boa mesmo. Ficar sem fazer nada. Você já percebeu o quanto é mal visto não fazer nada? Às vezes eu estou aqui em casa de tarde, eu digo, eu não vou fazer nada. Aí eu pego o celular, o que é que tem lá? Mande isso, manda aquilo outro. Tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. E a vontade que a pessoa tem é o quê? Fugir. Fugir. Assim como uma criança de 12 anos foge. Então, se a gente não tem esse descanso emocional, se a gente não tem essa calma, a gente não vai saber como se relacionar com as coisas quando as coisas chegam até a gente. Porque a gente já está muito entupidinho, muito entupidinho. É isso para fazer, é aquilo outro para fazer, é aquilo outro. Chega uma hora que a gente não aguenta mesmo, não. É desse jeito. Eu não sei se é assim que você já... Mas eu tenho a impressão que em todo mundo é assim, né? Agora imagina a gente cobrando desses meninos coisas excessivas. O quanto vontade de fugir eles têm. Talvez não justifique, mas a popularização do suicídio também. Eu quero ver nessa porqueira aí que vocês deixaram para mim. Isso é uma porqueira. E é mesmo, viu? A gente criou um mundo, os nossos pais criaram um mundo, e a gente tá meio que com isso também, e a gente está deixando a verdadeira porqueira para os nossos filhos, para as futuras gerações, né? Para essa já, e para as próximas também. Será que vai ser isso o legado que a gente vai deixar? As nossas insatisfações, o nosso mal-estar. É tão fácil estar de mau humor e dar um toco numa pessoa, né? Nossa, parece que alivia assim, sabe? Parece que a gente se realiza ali. Não é gostoso? Aí o camarada olha assim para você e diz: quero ser assim, não. Então, se a gente não mostra para os nossos jovens um outro referencial, eles não sabem, talvez, renunciar da maneira correta. Talvez eles vão renunciar acessando outras coisas que dê um certo prazer ali, sei lá, cheirar alguma coisa, tomar alguma coisa, porque é tão cruel, é tão devastador para o meu ser, que eu não sei como lidar com aquilo, eu preciso ter um certo prazer, nem que seja por 30 segundos, e para ver se isso eu carrego um pouquinho desse bem-estar para o restante do meu dia. Eu me lembro que tem na verdade, uma entrevista da com Hiroshi, né, da monge Enjo Soares, e ela fala do tempo que ela era jovem e da popularização das drogas. E ela foi do rock, né? E ela diz uma coisa tão interessante assim que a sensação que se tem
às vezes usando determinadas substâncias, muitas vezes, além de fazer mal, cria uma dependência. E quando a gente está em estado meditativo, a gente consegue acessar ondas mentais, bem-estar, que é muito mais, eu vou usar um nome prazeroso, é muito mais satisfatório, é muito mais prazeroso do que qualquer outra substância. A gente não precisaria cheirar nem tomar nada. Sabendo respirar, sabendo ouvir o corpo, você está entendendo? Aí eu disse a essa senhora, né? Deixe o jovem descansar mais, porque às vezes a gente vive conteúdos que não são nossos. Às vezes a gente vive uma vida que não é nossa. Se a gente vive uma vida que não é nossa, já é difícil viver a própria vida, imagina viver a vida do outro. Olha o equilíbrio que a gente tem que ter, porque nós não vivemos sozinhos, separados do resto. A gente vive tudo em sociedade. Então, assim, como é que a gente consegue viver respeitando os espaços, meu e do outro? Aí, quando a gente está sentadinho, a identidade cai, a gente começa a perceber que tudo que existe está aqui, agora, nesse exato momento. O meu passado está aqui e está agora, nesse exato momento. O meu futuro está aqui e está agora, nesse exato momento. E a grande contribuição do Zen é fazer com que a gente perceba realmente o passado está aqui, mas o futuro também está. E dependendo do que eu faço nesse exato momento, exatamente agora, isso pode ressignificar o meu passado e pode criar boas causas e boas condições para o futuro. Mas às vezes às vezes a gente pensa que a vida é tudo, vai ser sempre do mesmo jeito. E às vezes é mesmo sempre do mesmo jeito, porque os nossos referenciais são sempre os mesmos. A gente está todo programadozinho, toda programadazinha para pensar, sentir e fazer do mesmo jeito sempre. Aí fica tudo quase que tudo igual mesmo. Tira essa roupa, bota outra roupa, bota um outro nome, faz isso, faz aquilo outro, e parece que nada muda, ou vai mudando muito pouquinho. Porque os referenciais são os mesmos, entendeu? Não tem como o mundo para mim ser diferente se eu penso, vejo e sinto ele sempre do mesmo jeito ou parecido. Aí vem nos apresenta uma solução. Morra. É melhor você morrer. Porque você morre e vai esquecer ali de um bocado de coisa. Só que fica ali dentro as coisas que a gente já tem muito cristalizada. E a gente tem, às vezes, a impressão que estamos fazendo a mesma. Tan, tan, tan. De novo, de novo e de novo. Mas uma coisa é importante. É a mensagem que Buda deixou, Jesus deixou, vários outros mestres deixaram. É que pode ser diferente, entendeu? E não importa quando é que vai ser. O importante é que será. Mas eu preciso criar as causas e as condições para que seja aquela maneira. Vai ser hoje? Vai ser agora? Talvez não. Mas se a gente for de pouquinho em pouquinho, sei lá, meio grau, não queria falar esquerda nem direita, mas vamos, mas vamos dizer que se você for meio grau para o centro, Nem centro. nem centro, não sei, já é, pronto. É o que o Zen diz, já é, pronto. Já é. Mas a gente tem tantas coisas alimentadas que a gente não vê que já é. Às vezes a gente pensa, não, tenho que ir meio grau para a esquerda, meio grau para a direita, meio grau para o centro, mas já é. Por isso que a monja gosta muito de dizer, não é que você tem a natureza de Buda, não é que você vai encontrar essas coisas lá na frente, você já é. O que você precisa é acessar essa coisa. E a gente acessa de várias maneiras.
O que o Zen acredita é que você, nesse estado de zazen, é mais fácil que você acesse isso. E é interessante porque quando a gente... Eu vou falar assim, quando você encosta nessa natureza, quando você passa ali nela, parece que você bebe alguma coisa que não é uma bebida, parece que você come alguma coisa que não é uma comida, e você se levanta diferente. É verdade também que depois toda aquela interdependência que você tem, toda aquela forma de viver que você tem, vai recair sobre você. É lógico. Mas se você consegue essa calmaria, que até uma criança de 12 anos é preciso ter, e um adulto ou um idoso precisa ter. Mas se você consegue ter essa calmaria e acessa mais vezes, isso aos poucos modifica a sua vida, modifica a vida de todo mundo. Isso é uma grande verdade. Ninguém precisa morrer para acessar essas coisas. Precisa viver, saber viver. E nessa época que a gente está vivendo assim de eleições, eu não sei se vocês viram um atentado a ex-presidente da Argentina, né? Acho que ele é vice agora, né? Se eu não me engano. E essa é uma cena bem brutal, né? Tem um cara filmando atrás do cara que estava com o revólver. Imagina a cena. Aí como é que a gente está pronto para viver essa dualidade intensa? Porque as paixões, elas são capazes de nos matar. Ela não nos mata só fisicamente, não, né? Ela vai matando a gente por dentro, assim. Só que às vezes é a morte errada, né? A morte boa mesmo é quando... Aí como é que a gente vive, né? Acho que a grande lição do Zen é essa. Como é que a gente vive o dia a dia? Porque no Zen não tem... A nossa vida é uma coisa e a prática espiritual é outra. Não. É como a gente vive, é por que a gente vive. No Zen é muito mais importante a gente saber por que a gente está fazendo aquilo naquele exato momento do que responder questões filosóficas ou metafísicas, algo do tipo: ah, de onde eu vim? Ah, para onde eu vou? Pateta, tu vieste de onde tu criou as condições. Tu estás assim porque tu criou a condição do jeito que está. Você não é uma vítima, não. Porque a gente gosta de ser Qual é o, vitimizado. É bonito sofrer. Carrego um peso tão grande. Minha vida é tão difícil. Eu estou pagando todos os meus pecados. Aí queria até uma palavra importante que as religiões usam, né? É um karma. Eu estou pagando um karma. Tá, não. Deixa de ser bobo. Deixa de ser otário. É falta, às vezes, de sabedoria, sabe? De ver as coisas como as coisas são. Aí a gente acredita em algo que talvez, apesar doloroso, seja mais confortável. É culpa sua. É como você age, é como você interpreta e vivencia aquilo. A monja conta isso assim, disse que ela estava no mosteiro, né? Aí, às vezes, ele ia reclamar para a professora. Não, porque isso, isso. E a monja reclamava, reclamava. Aí a monja dizia lá, a professora dela dizia: Cohen, é você. É você. Porque a partir do momento que eu for outro, a outra pessoa vai poder me acessar, ela vai ter que mudar. Então, a mudança verdadeira que tem no outro também é na gente mesmo. Porque se eu chego na minha sala de aula, sei lá onde, e eu vou agindo diferente, aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia, elas também vão percebendo que é preciso ficar diferente para poder nos acessar. Que é a interdependência positiva que a gente conversou um pouquinho terça-feira. Porque tudo que existe é uma grande teia interdependente de pessoas, de objetos, de situações, de tudo. A gente mexe nessa teia, essa teia mexe na gente. Aí qual é a solução do praticante? Ele tem que ser mala, ele tem que simplificar a vida dele. Porque quando está muito complexo, essa teia fica machucando demais. Mas se eu tenho uma vida simples, eu consigo modificar essa teia de pouquinho em pouquinho, vagarosamente. E não é só, já que a Muni Buda disse, eu, a grande terra e todos os seres juntos.
juntos. Somos o caminho. Porque não existe uma iluminação sozinha, não existe uma pessoa sozinha, isolada de tudo e de todas. Não. Quando a gente está na nossa dor ou na nossa alegria, nem isso a gente pensa. No todo. A gente só quer, quando está na alegria, que esse momento não acabe nunca. Aí quando a gente está na tristeza, que esse troço acabe logo. Mas não é permanente, entendeu? A dor não é permanente, a felicidade também não é permanente. Por isso que é bom esse bem-estar, que faz com que a gente passe os momentos felizes bem e os momentos que não são tão bons também bem. A gente tem que sentir a dor do mundo, mas a gente tem que saber sair da dor do mundo. Da dor do mundo e da dor nossa também, né? E a gente é muito afortunado, pode ter certeza disso. Porque a Ucrânia já faz mais de 6 meses de guerra. E a Rússia está pegando as crianças ucranianas e está levando lá para a Sibéria. A China, não diferente, pega o pessoal da minoria étnica que tem lá e diz que vai fazer passá-los por um processo de educação para empurrar coisinhas na cabeça deles, para fazer com que eles vejam o mundo tal como os chineses vivem. A religião é perigosíssimo, galera. Política é perigosíssimo. Por isso que o Buda diz, não acredite só porque eu lhe disse. Analise, veja se faz sentido. Se fizer sentido, ok. Se não fizer, jogue fora. E ele vai mais longe. Ele diz, só um tolo atravessa um rio e leva com ele a embarcação. Por isso, aí o Zen gosta muito disso. Duvide, duvide, duvide. Duvide o tempo inteiro. Não é porque alguém falou que é verdade. Nessa época da eleição, muito mais, né? Então, assim, porque às vezes as coisas são e a gente não tem a percepção de ver daquele jeito. Então, para a gente, não é verdade. Talvez se você disser para uma pessoa que é possível se iluminar, essa pessoa vai dizer, isso é um discurso manipulador. Por isso que é você mesmo que tem que acessar, e não os outros. Você acha se, de repente, a iluminação fosse dada por um sopro, por um sonho, por uma... Os mestres pudessem fazer isso, eles já tinham feito, não? Eu acho que já tinham feito, pela grande compaixão que eles têm. Mas a grande compaixão que eles podem fazer é viver e ensinar. E não é nem só viver e ensinar, é viver. A gente vê o exemplo. Nossa, o que é que Buda faria? O que é que Jesus faria? O que é que Maomé faria nessa situação? Mas o zazen é bom, porque o zazen vai nos matando aos poucos. No bom sentido. Isso mesmo, no bom sentido. Então vamos encerrar. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres e possamos nos tornar o caminho único. Vou pedir que a gente fique em silêncio só mais um pouquinho, certo? Vamos fazer 2 minutinhos e a gente encerra com tudo. Para você que está em casa,